Vou passar, então, a cumprimentar minha querida amiga, professora Gisela Sampaio, professora da Olá! UERJ, minha amiga de longas datas. Gisela, eu estou muito feliz pela sua presença aqui, nesse momento tão especial da minha vida, de lançamento dessa obra sobre as comentários, né, as decisões dos tribunais alemães, e estou extremamente feliz com a sua participação, querida. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Karina, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando desse momento tão especial. Você sabe que antes do lançamento do livro, eu já era fã da sua coluna no Migalhas, né? Eu já reproduzi alguns dos seus comentários na conta do Instagram que eu criei na pandemia. Eu não sou uma pessoa muito habituê de redes sociais, mas eu percebi que, né, também tinha conteúdo no Instagram e passei a acompanhar a sua coluna, e acho que você faz um grande serviço para a comunidade jurídica, não só pela importância do direito comparado, mas eu acho assim que de todos os ordenamentos, o mais assim de difícil acesso para nós brasileiros, pelo menos um dos mais, sem dúvida nenhuma, o alemão. E é um ordenamento que, pela sua importância, né, a gente não pode ficar alheio às discussões que estão aí na ordem do dia na Alemanha. Então, acho que você faz um favor para toda a comunidade jurídica, não só por destacar as decisões mais relevantes, mas também por traduzir, explicar, comentar, enfim, fazer o serviço completo, né, digamos assim. Então, eu sou uma seguidora fiel da sua coluna, e para mim é um prazer poder estar aqui hoje. Eu adorei o livro, estou com ele aqui em mão, cheio de post-it, para a gente poder conversar, mas eu já te adianto que realmente para mim é um prazer. Já que você me pediu para falar por 10 minutos, eu destaquei aqui duas decisões que você comentou. Podemos seguir? Eu já posso começar a Claro, falar das não, decisões? Então, pode vamos sim. lá. As duas decisões, na verdade, têm a ver com o mesmo assunto, que eu sei que é um assunto que lhe é muito caro, que é a teoria da base objetiva do negócio, que também me é muito caro, que eu acho que é super importante a gente estudar a teoria da base objetiva aqui no Brasil e aprender com os alemães, né, que são mais avançados que a gente. Eu costumo dizer para os meus alunos que os portugueses fazem um grande favor para a gente, porque os portugueses bebem muito nas fontes alemãs e tornam o ordenamento alemão mais acessível para quem, como eu, não fala alemão. Mas você está indo, né, direto na fonte, e eu achei... o livro está muito interessante, porque você não apenas traduziu e resumiu muito bem as decisões, mas você faz um comentário final tentando transpor a discussão para o direito brasileiro, né, para mostrar a importância do tema também aqui para o Brasil. Então, são duas decisões que eu destaco. Eu vou começar pela decisão que, digamos assim, me chamou mais a atenção por conta do momento que a gente está vivendo de pandemia, que é a decisão que no seu livro aparece como decisão do número 18. Fechamento de loja não é vício da coisa, nem impossibilidade, diz o juiz lá alemão. E essa foi uma grande discussão que a gente teve na pandemia, Verdade. né, Karina? Verdade. A discussão acadêmica e discussão também entre os advogados, porque a verdade é que, com o advento da pandemia, os próprios locadores, às vezes de boa fé, queriam tomar alguma medida, mas não sabiam muito qual era a medida certa a ser tomada, né? Então, eu acho que esse assunto foi pauta de vários webinars no ano passado, esse ano, e ainda será. E esse caso, assim, muito resumidamente, pelo que eu entendi, né, uma loja alemã de departamento. Ela foi, por conta do lockdown que ocorreu na Alemanha, ela teve que ficar 33 dias fechadas, ou seja, um pouquinho mais de um mês. E isso coincidiu exatamente com o período lá de final de março, abril do ano passado. Aí, o que ela fez? Ela ingressa em juízo, tentando se valer da lei alemã lá do coronavírus, e aí pede simplesmente para não pagar aluguel. E aí ela usa, basicamente, ela tenta se valer de dois argumentos, né? Ela tenta se valer, primeiro, do equivalente lá no BGB ao nosso artigo 567, que fala da redução proporcional do aluguel em caso de deteriorização do imóvel, e ela tenta também se valer
como um argumento subsidiário da teoria da base objetiva do negócio, teoria da quebra da base objetiva. E aí o tribunal alemão afasta a aplicação do artigo 567, o equivalente, né, lá no BGB, e a gente sabe que esse assunto foi discutido aqui no Brasil também, né, e alguns autores se posicionaram tentando aplicar analogicamente esse artigo para dar uma espécie de solução. Mas o tribunal afastou a aplicação do equivalente ao 567, dizendo que, na verdade, não era um caso de deteriorização da loja, não havia um problema físico com a loja. Eu até separei um trecho aqui interessante, em que você diz assim: quando, ao contrário, tais obstáculos decorrentes de circunstâncias pessoais do locatário ou operacionais do estabelecimento, não se pode falar em vício da coisa. Em outras palavras, medidas do poder público que comprometem o uso do bem só podem ser qualificadas como vício quando afetam diretamente a qualidade, o estado ou a situação da coisa alocada. E aí o tribunal afasta o artigo, o equivalente ao artigo 567 como fundamento e passa, então, a analisar a teoria da base objetiva. E aí o que eu achei muito interessante, que ao contrário da primeira reação, né, dos nossos tribunais brasileiros, lá na Alemanha, essa decisão, o juiz se posiciona de uma maneira muito firme, dizendo: olha, não estão preenchidos os requisitos da teoria da quebra da base objetiva, você não demonstrou, se trata de uma loja que faz parte de uma grande rede, ela não teve o seu faturamento extremamente afetado, ela teve afetado, mas pouco afetado e por um período muito curto. Uma coisa que me chamou muita atenção, que vem ressaltado na decisão, é que o tribunal diz o seguinte: olha, e a verdade é que você, loja, poderia ter tomado medidas para tentar que as suas vendas não ficassem tão prejudicadas. Você poderia ter, por exemplo, investido mais na sua venda online, né? E aí a loja se defende dizendo o seguinte: não, mas eu vendo produtos de pouca monta, o consumidor que fosse comprar pela internet, ele pagaria mais pelo frete do que pelo próprio valor do produto. E aí o tribunal diz: não, mas espera aí, você poderia ter flexibilizado o frete, você poderia, né, ter criado alguma regra do tipo: compras acima de não sei quanto, né, não paga frete, como vários lojistas fizeram no curso da pandemia. Então, na verdade, o tribunal acaba afastando, né, dizendo que o fechamento da loja não torna a prestação impossível, o lojista continua se valendo lá do imóvel para alocar o seu estoque, e ele poderia ter tomado todas essas medidas para melhorar as suas vendas. E aí o tribunal não afrouxa, né, nem o pagamento em abril. Nem o pagamento em abril. Aqui no Brasil, né, num primeiro momento, aconteceu exatamente o oposto. Eu costumo dizer para os meus alunos, Karina, que em matéria de locação e pandemia, a gente tem uma variedade de situações tão grandes que a gente precisa distinguir, na verdade, o joio do trigo, né? Eu tive um exemplo na minha família de 2 locatários alugando imóveis no mesmo prédio, unidade diferente, né, obviamente, um deles tentando se valer da escusa da pandemia por ter perdido o seu emprego, né? E a gente sabe que isso é super discutível, porque perda de emprego é um problema de impossibilidade subjetiva da prestação, ao meu ver. Mas, assim, durante a pandemia, eu assisti inúmeros webinars, assim, e vi vários juízes e desembargadores se manifestando no sentido de entender que a locação deveria ser afrouxada nessa hipótese, coisa com a qual eu não concordo. Mas, nesse meu caso concreto, no mesmo prédio, um outro locatário tentou se valer da pandemia quando, na verdade, ele era funcionário público. Ele não teve nem a renda dele reduzida. Uma coisa é a locação residencial, outra coisa é a locação comercial, outra coisa é o build to suit. Então, são assim, dentro do tipo locação, você pode ter cenários tão diferentes que justifiquem decisões realmente diferentes. E aí, nesse caso, me chamou a atenção, porque foi um caso que ocorreu logo no início da pandemia, né? A gente está falando de abril do ano passado, e o tribunal alemão, assim, duro, firme, dizendo: olha, você tem que pagar aluguel. Não vem tentar ser oportunista, se valer da pandemia para que o aluguel, o valor locatício seja flexibilizado.
que mesmo no período de lockdown, você está fazendo algum uso do imóvel. Então, o tribunal alemão, assim, bem firme, né, nesse sentido. E eu adorei o comentário que você fez no final dessa decisão, porque aí você mostra que, na verdade, o que a gente tem hoje no Brasil, né, o regime do 317 conjugado com 478, é muito menos do que lá eles têm na Alemanha com a teoria da base objetiva do negócio, né? E aí você mostra também a importância da gente olhar para a experiência alemã e começar a estudar esse assunto aqui no direito brasileiro. Enfim, essa foi a primeira decisão assim que me chamou a atenção. A segunda é sobre o mesmo assunto. A segunda, vou pular agora para o início do seu livro. A decisão número 4, que você comenta sobre o fim da união estável, constitui quebra da base do negócio de doação. Essa é muito interessante também. Essa é muito interessante em vários aspectos, né, Karina? Essa é interessante porque o tribunal aplicou a teoria da quebra da base, quer dizer, considerou que os requisitos estavam presentes. Base subjetiva, né? Base subjetiva. Interessante porque envolve um contrato gratuito, né? Um contrato de doação. E é interessante porque envolve, de certa forma, também um pouquinho de direito de família. Eu vou relatar mais ou menos como é que é a doação, a decisão. A decisão ela trata de um contrato de doação que foi feito pelos pais de uma moça que ia se casar, né? Então, a doação ela foi uma doação de dinheiro para possibilitar, né? Foi uma doação para a filha e para o futuro cônjuge, para possibilitar que eles conseguissem adquirir um imóvel próprio, ou pelo menos dar entrada na compra de um imóvel. E aquele casal tinha a expectativa de que aquele relacionamento duraria, se não para sempre, porque para sempre é muito tempo, né? E hoje em dia a gente sabe que os relacionamentos afetivos estão cada vez durando menos, mas que pelo menos durassem um tempo... Um pouco mais, né? Um pouco maior, exatamente. E aí o que acontece? O casal, eles constituem uma união estável, mas no ano seguinte desfazem essa união estável. E aí os pais da menina ingressam em juízo para tentar pleitear de volta a metade do valor da doação, que seria correspondente ao rapaz, né? Ao ex-companheiro da filha deles. E aí o rapaz ele se defende, né? Com um argumento até um pouco óbvio, dizendo, olha, foi uma doação, eu não posso ser considerado culpado por esse rompimento, todo mundo aqui tinha expectativa, né? Eu também tinha expectativa de que meu relacionamento fosse durar mais, mas infelizmente não durou, e esse é um contrato gratuito, sem qualquer tipo de contraprestação. Eu estava de boa fé, também entrei achando que o nosso relacionamento duraria. Mas aí a decisão reconhece que, na verdade, houve uma quebra subjetiva da base, e aí é até engraçado, porque tem uma diferença entre a decisão de primeira instância e de segunda instância, né? Porque a decisão de primeira instância, salvo engano, pelo que eu me lembro, ela tenta fazer uma conta com base na proporcionalidade. Se vocês chegaram a ficar 2 anos casados, você não precisa devolver tudo. Toda a sua cota à parte. Você devolve o alemão quase muito tudo. Meticuloso, né? Imagino. Alemão, Então, o tribunal desce a esses detalhes. Não, e eu acho que eles são muito atentos à razoabilidade, proporcionalidade, esses postulados normativos, né? Mas aí, pelo que eu entendi, na decisão final, o rapaz foi obrigado a devolver todo o seu quinhão, ou seja, metade do valor referido na doação. Achei essa decisão super interessante, Karina. Eu achei interessante por aplicar a base do negócio, para aplicar a base subjetiva do negócio, por todos esses aspectos diferentes, né? O que só mostra a importância do direito comparado. Karina, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você alguma vez, mas quando eu fiz doutorado na UERJ, eu fiz a matéria de Direito Comparado com a professora Maria Celina Bodan de Moraes. E aí, na época, enfim, um aluno, pelo menos no início do mestrado, na época eu já até estava no doutorado, mas um aluno, às vezes, tem a falsa impressão de que o direito comparado é você comparar 2 legislações. Mas, na verdade, o direito comparado é muito mais do que isso.
Você não tem que comparar só lei com lei, Código Civil com BGB. Você tem que comparar assim, todo o entendimento da matéria, né, a posição dos tribunais, a posição da doutrina, quais são as divergências que existem aqui, quais são as divergências que existem lá. E eu me lembro que, na época, a professora Maria Celina ela falava assim para a gente, olha, desapeguem a qualquer tentativa de fazer um capítulo chamado direito comparado, porque para fazer direito comparado assim verdadeiramente, você precisa ter uma experiência muito mais profunda com aquele ordenamento, como você tem né, a sua ligação com a Alemanha, por você ter feito doutorado lá, ter estudado lá, falar, dominar o idioma. Então, assim, direito comparado. Aqui no Brasil, o que a gente consegue fazer, às vezes, é uma legislação comparada. Mas, assim, direito comparado mesmo é algo muito mais profundo do que isso. Né? Agora, enfim, eu acho apaixonante, acho uma área apaixonante. E eu acho que, assim, quando a gente começa a estudar, não sei se eu já passei do meu tempo, mas quando a gente começa a estudar direito comparado, a minha sensação é que a gente descobre um pouco também que, assim, o direito brasileiro ele não é perfeito e definitivamente não é mesmo, mas a verdade é que nenhum sistema né? Cada sistema com seus problemas, com as suas deficiências, enfim. E a gente tem que tentar trabalhar com o que a gente tem, à luz da experiência estrangeira, tentar tirar um pouco de proveito da experiência de outros países que já se debruçaram sobre certos problemas há mais tempo do que a gente, como é o caso da Alemanha em matéria de direito das obrigações. Mas é isso, enfim, eu acho, eu sou maior, como eu disse no início, sou maior fã da sua coluna, quero mais que você escreva muito, estou achando as decisões muito bem selecionadas, volta e meia eu comento uma ou outra em sala de aula, e olha, parabéns pelo livro, eu aproveito a oportunidade para parabenizar também a iniciativa da editora Foco, que teve essa ideia muito bacana de reunir todos os seus comentários no único livro, que eu acho que isso facilita também para o teu leitor, né? Um leitor mais desavisado como eu com rede social, para mim é um privilégio poder ter um livro como esse, para aprender um pouquinho mais da experiência dos tribunais alemães. E eu não falo alemão, como você, infelizmente, mas fiz questão de matricular as minhas filhas num colégio alemão. Não sei, elas são pequenas, não sei se elas vão seguir essa área do direito, mas talvez, se seguirem, você vai ter aí duas leitoras atentas para dialogar com você daqui a uns 20 anos, mais ou menos. Gisela, querida, muito obrigada pela tua participação, pelas tuas palavras. Eu fico extremamente feliz que você tenha gostado do livro, tenha gostado desses dois debates em torno da teoria da base, que é um tema que, para mim, é muito caro, porque, muito engraçado, primeira coisa que eu estudei quando eu cheguei na Alemanha foi teoria da base. Obviamente que, assim que eu cheguei, eu não falava alemão bem. Então, eu tive que fazer um LLM, que é uma espécie de mestrado, nós chamamos aqui, mas é um mestrado bem menos denso do que o mestrado que nós fazemos nas universidades aqui no Brasil, até porque isso é feito normalmente por estrangeiro. E você tinha que se habituar também com o vocabulário jurídico alemão, exatamente. Né? Porque uma coisa é você falar um alemão do dia a dia. Alemão acho que é uma das línguas mais difíceis, né? Muito difícil. Eu me lembro que depois de estudar mais de anos, uns 2 anos, assim, com muita dedicação ao alemão, eu cheguei no primeiro dia de aula na universidade, do curso do mestrado, e eu quase não entendia nada. Eu entendia quando ele falava negócio jurídico, Rechtsgeschäft. Aí eu ficava encantada. Eu não tentava nem entender, professores e Léo, eu não tentava nem entender os números, porque os números de alemão são de trás para frente. Você não diz 54, mas você diz 4,50. Isso eu já aprendi, viu, Karina? Isso eu já aprendi estudando com as minhas filhas. Não é? Então, eu tinha uma dificuldade enorme. Obviamente que foi um grande desafio escrever esse trabalho sobre quebra da base. É um tema riquíssimo na Alemanha. E escrever em alemão, né? Em alemão, escrever em alemão. Então, foi um trabalho muito difícil. E esse trabalho eu nunca nem publiquei, porque assim, eu achei que não vale a pena. E agora caiu, de repente, veio a pandemia e eu me lembrei. Eu falei, deixa eu ver o que eu escrevi há uns 10 anos atrás. E fui resgatar esse material. Então, para mim, foi uma experiência muito boa que a pandemia me trouxe.
falar sobre a quebra da base e fazer esse paralelo com o direito brasileiro, né, que há uma controvérsia muito grande, claro, né, se é Sim, aplicável ou não, claro. né, Mas a mas verdade é que soluciona muitas questões, né? Que soluciona. hoje a gente tem que tentar forçar uma interpretação para encaixar num outro dispositivo. Enfim, verdade. eu não me aventurei ainda a estudar alemão, eu só ajudo, às vezes, meus filhos, né? Estudar para a prova do colégio. Mas já me dá um certo nervoso os pronomes, porque tem o pronome feminino, masculino e o neutro. E o que é feminino em português não é necessariamente feminino em alemão, e, na verdade, eles ainda têm um tal do pronome neutro, né? Então, eu admiro muito quem é como você. É, enfim, entrou nessa aventura de morar no país fora, aprender um idioma tão difícil. Enfim, por isso que eu botei as minhas filhas para estudar desde cedo. Faz muito bem, Tisa. Acho que facilita um pouquinho, né? Minha querida, muitíssimo obrigada pela sua presença. Saiba que eu estou extremamente feliz em ter você aqui. Olha, eu adorei. Eu vou ficar favor. Mais um pouquinho para acompanhar. Eu não vou poder ficar até o final, mas eu vou ficar mais um pouquinho para acompanhar vocês. Eu tenho o prazer de receber mais 2 professores excepcionais para a gente encerrar já esse lançamento, porque nós já estamos passando das 20 horas, não é, Leonardo? Vou, então, passar a palavra ao professor Paulo Lobo, dizer, professor, que é uma imensa honra tê-lo aqui nesse momento tão especial da minha vida, do lançamento Posso desse livro. fazer um adendo? Claro, O professor pode. Paulo Lobo, eu tive o prazer de ter o professor Paulo Lobo na minha banca para professora adjunta da UER. Estava de licença maternidade, foi examinada pelo professor Gustavo Tepedino, pelo professor Faquim e também pelo professor Paulo Lobo. Uma honra ter ele aqui com a gente. Que trio, hein, Gisela?